Do que você tem medo? Você sabe o que é o medo? Você sabe qual é a diferença entre medo e pânico? E principalmente, qual é a função do medo no nosso cérebro e, consequentemente, na nossa vida? Às vezes a gente pode pensar no medo como algo ruim, porque de fato, o medo é extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Mas é importante a gente já definir a diferença entre medo e pânico. Do ponto de vista tanto filosófico, porque tendo isso em mente para nós como reflexão, ainda que do ponto de vista intelectual, é só assim que a gente vai conseguir chegar na função que ele tem no nosso cérebro para a neurociência e como melhorar isso, como nos adaptar ao medo na nossa vida através da psicanálise. Vamos fazer aí uma mistura desses 3 pontos que eu tenho certeza que pode ajudar bastante, te auxiliar bem na hora de saber do que você tem medo e o que fazer com ele. Bom, a diferença entre medo e pânico é que o medo ele serve como um alerta, né? Como uma forma de você ter cautela numa determinada ação. Já o pânico é aquilo que de fato irá te paralisar. Você paralisa, você não faz nada, você fica imóvel. Ou seja, fica inútil naquele momento. Inútil no sentido da vida mesmo, de te paralisar. Ou seja, o medo tem uma função, o medo ele tem um propósito. O pânico ele te tira um propósito. Então é bem legal de você conseguir refletir e pensar, não, peraí, eu não posso colocar medo e pânico na mesma prateleira. Eu não posso. Eu não posso colocar, às vezes, o medo de altura no medo do fracasso que eu tenho. São medos diferentes. Um me traz cautela e me impulsiona, que é o medo do fracasso. Eu não quero fracassar. Então, o medo que eu tenho de não fracassar é o que me faz seguir em frente. Agora, de altura eu tenho pânico, porque me paralisa. Percebe? Eu não posso colocar na mesma prateleira. E por uma questão de organização psíquica, é importante que você pense sobre isso. Vem comigo agora nessa questão de você pensar, por que eu vou ter medo do inevitável? Existem coisas na vida que são inevitáveis. Adianta você ter medo do sol se pôr? Adianta você ter medo da lua à noite? Vai acontecer. Não é será, vai acontecer. Pelo menos onde estamos morando nesse momento aqui, Brasil, o sol se põe todo santo dia e nasce todo santo dia. Olha que interessante a função que o medo tem no nosso cérebro. Para isso eu vou explicar rapidinho o que é dopamina, tá? Dopamina é uma substância que é liberada no nosso cérebro para antecipar o prazer, antecipar a recompensa. Dopamina não é prazer, é aquilo que faz você ter vontade de ir até a recompensa. Então vamos supor que eu tô numa floresta, tá? E eu tô com muita fome. E eu falo, meu Deus do céu, que eu com muita fome, preciso comer, preciso comer, preciso comer. Aí eu encontro uma outra pessoa e fala assim pra mim, bom, do outro lado da floresta, você vai encontrar alimento. A dopamina vai bater no meu cérebro na hora pra me dar força pra ir buscar a minha recompensa. Quando eu chegar até a minha recompensa, eu já não vou ter dopamina mais. Esse é um ponto de vista da dopamina. Motivação. Motivo da ação. E um outro ponto que é aí que entra o medo é quando a gente pensa no seguinte: tá eu lá na floresta, com muita fome, cansado, e em vez de encontrar uma pessoa, eu encontro um leão. Eu vou ter medo, né? Então, vamos aqui? Eu vou morrer de medo. Só que o que acontece? A dopamina também vai ser liberada no meu cérebro. Porque vai ser a motivação, o motivo da ação para eu me manter vivo. Pelo medo. Percebe como a filosofia e a neurociência, nesse caso, elas conseguem conversar? E a filosofia vai propor que o medo é a cautela e aquilo que nos mantém vivo do ponto de vista também intelectual. Né? Como a montanha coloca, eu morro e nasço todos os dias para me reinventar. O problema é quando eu não conto com o dia de amanhã. Sinal que eu já estou considerando a minha morte. Nietzsche e Freud vai colocar que nós nos consideramos imortal e por isso que muitas vezes fazemos coisas extraordinárias, porque eu estou contando com o dia de amanhã. Não no sentido de procrastinar, mas no sentido de planejar uma vida e ter paciência para construí-la com base em conhecimento. Aí vem a neurociência e nos prova que existe uma substância no nosso cérebro que faz a gente caminhar, faz a gente viver, faz a gente motivar também pelo medo. E vocês lembram quando eu falei que eu não podia colocar na mesma prateleira medo e pânico?
E aí eu coloquei numa prateleira o medo do fracasso. Lembra? É o medo que eu tenho, mas esse medo me motiva. Você sabe que tem muita gente que às vezes consegue sair de uma determinada realidade e não para de conquistar coisa e vira um workaholic e tem um burnout e pira, porque não consegue olhar, não consegue valorizar o que já tem por medo de voltar da onde veio. Então a motivação da pessoa não é conquistar mais. A motivação da pessoa é só garantir mais, ter mais garantias que ela não vai voltar para onde ela estava. Isso não é interessante? E às vezes o que teoricamente parece impossível de acontecer. E aí que eu finalizo deixando a reflexão para você do Sêneca. Ele coloca que nós sofremos muito mais na imaginação do que na nossa realidade. Não quer dizer que não sofra na realidade, mas geralmente nós sofremos mais na imaginação do que na nossa realidade. E aí que a terapia entra. Que ali você dando vazão para todo esse sentimento, você consegue organizar para entender o que é fato e o que é interpretação. O que é realidade e o que é imaginação. Então, a minha pergunta é, você tem medo? Tem medo do quê? E esse medo, com certeza, diz muito sobre você. Fica aí a reflexão. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o seu like, deixa no comentário alguma outra sugestão. Ou se você concorda ou não concorda, se discordar também, bora dialogar. E tamo junto. Continue fé. Valeu.